Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia. Bom dia. Olha no relógio. Olha no relógio. 11 horas e... Agora é o seguinte. Tem um ditado que diz que enquanto a gente não sabe, Deus perdoa. A partir de agora, eu vou contar umas coisas para vocês. E aí tem o famoso livre-arbítrio que vai entrar em questão. Então, eu costumo dizer, a partir de agora, é um novo momento na sua vida. A gente vai fechar o tomo 1, o antes de Cristo, e abrir o tomo 2, depois de Cristo, na minha saúde. Mas vou fazer como o Dr. Roque fez. Quem não me conhece, eu sou a doutora Gisela Savioli, sou nutricionista clínica e tem uma área da nutrição que eu acabei abraçando, que é a nutrição funcional. Só que aqui no Brasil é assim, né? O dia que inventaram o suco detox, tudo virou detox, né? Ai, não sei o que é detox. Não sei o, que, o bombom detox, até isso eu vi. Então, o funcional, de repente, caiu um pouco na moda. Mas a nutrição funcional é uma nutrição que iniciou nos Estados Unidos, no Instituto de Medicina Funcional. E, lógico, pessoas muito bacanas, isso tem 10 anos, e pessoas assim incríveis que já foram minhas convidadas no Mais Saúde, elas trouxeram, então, essa experiência para o Brasil. Então, logo depois que eu me formei, e me formei dentro daquela nutrição que a gente chama de clássica. Então, o que acontecia? Eu comecei a ver coisas muito diferentes. E aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer para botar isso lá no consultório? Porque toda hora que chegava em casa, vocês sabem essa história, né? Eu chegava lá em casa, falava alguma coisa para o Roque, ele, onde é que você leu? Quantos artigos científicos corroborando com essa informação? Replicaram esse estudo em quantos países? Então, gente, era apertado, né? E eu falei, gente, como é que eu vou fazer? E aí eu fui me formando, informando, estudando, até que chegou um momento que o Roque me mandou um paciente que estava com problema de doença cardiovascular, mas ele estava usando uma camisa de manga curta, e eu pude ver, quem não sabe o que é psoríase, alguém não sabe? Então, psoríase é aquela doença de pele, e que é muito dura para quem tem, porque ela fica marcada, a pessoa se sente constrangida. Então, ele apareceu com os cotovelos extremamente danificados. E eu bati o olho nele e falei, meu Deus, e agora? Se eu tratá-lo da forma convencional, eu vou cuidar da saúde cardiovascular dele. Mas se eu tratá-lo com a nutrição funcional, eu vou tratar da parte cardiovascular e vou tratar a psoríase. E aí eu, quietinha, fiz o bendito do protocolo. E aí, um mês depois, quando esse paciente chegou, ele chegou me dizendo assim, que ele nunca tinha ficado tão bem da psoríase e ficou encantado com o que... Aliás, ele sempre pergunta, o que a senhora fez? Dá um nome. Eu falei, gente, não é uma coisa, é um conjunto. E ali eu cheguei e falei, não, aqui eu tomei minha decisão, eu vou atender o paciente dentro da minha formação de nutrição funcional. Tinha feito a pós-graduação, e hoje, inclusive, eu faço a minha certificação nos Estados Unidos, nesse Instituto de Medicina Funcional. Então, é por isso que, às vezes, eu falo umas coisas e o pessoal fala, hã? Eu falei, vai chegar aqui daqui 10 anos, mas eu estou passando para vocês hoje. Então, a gente tem informação de ponta. Tanto que, naquele meu primeiro livro, Tudo Posso, mas Nem Tudo Me Convém, só tem uma informação que cientificamente mudou. É um livro que eu lancei em 2010. O que mudou? Lá eu digo que para cada célula do nosso corpo, nós temos uma bactéria no intestino.
Perdão, 10 bactérias no intestino. E um estudo de 2016 mostrou que não. Para cada célula, eu tenho uma bactéria. E cá para nós ainda é um bocado, né? É a única. O resto, o livro está impecável em termos de cientificidade. Então, a gente tem informação de ponta. E aí, a gente coloca isso à disposição nos livros, no programa do Dr. Roque aos sábados, pela rádio, que está na rede, do 12h30 a 1h30. No Meu Mais Saúde, que também pela rádio, na rede, vai segundas, terças, quartas e sextas, ao vivo, do 12h a 1h. Nós trazemos profissionais incríveis, principalmente porque o Dr. Roque está num centro de ciência espetacular, né? Que é o Hospital das Clínicas, a Faculdade de Medicina da USP. Então, a gente tem acesso, e eu de carona, né? A profissionais incríveis. Então, tudo que a gente fala, às vezes parece estranho, mas é porque a gente tem uma notícia muito avançada para dar para vocês. E isso é uma bênção. Tanto que hoje eu vou trazer várias, porque assim como eu escrevi o Tudo Posso, mas nem tudo me convém, e foi um best-seller, eu estou escrevendo esse ano um outro livro, que é um livro que há anos eu quero lançar. Um somente dedicado ao intestino. Esse ano vai sair. E o título é Intestino, onde tudo começa e não onde tudo termina. E vocês vão ver que todas as patologias, tudo começa no intestino. Então, a gente vai fazer assim, uma viagem e vai ver como hoje nós temos a capacidade, está em nossas mãos, de tratar do corpo de uma forma tão simples e minimizar tanto problema de doença, mas, enfim, é o livre-arbítrio, né? Então, lá fui eu e comecei a tratar os meus pacientes e, graças a Deus, o melhor marketing é aquele do boca a boca, né? Aí eu comecei a receber, simplesmente, pacientes do Brasil todo, de fora do Brasil. E olha que interessante, o paciente, de repente, chega, a gente pensa que ele vai numa nutricionista para emagrecer. Muitas vezes, ele vem com doenças muito estranhas. Aquela que o médico fala, quer saber? Desculpa, não tem mais nada para fazer para você. Aí eles pegam toda aquela papelada, pegam um avião e falam, mas eu acho que a nutrição tem. E tem. Porque tem doença que não tem cura, mas tem controle. E a partir do momento que você recupera todo o organismo, gente, Deus opera o milagre. Eu vejo coisas que é aquela história, doutora, o que a senhora fez? Eu falei, eu não fiz, eu modulei. Acontece que eu modulei a obra-prima de Deus. Eu restaurei o seu corpo. O que é restaurar? É devolver ao estado original. E vocês vão ver como em pequenas atitudes, muitas vezes assim, sem pensar, a gente vai estragando isso. E nisso, então, o que acontece? Quando chega o paciente, eu tenho um questionário. Então, ele me dá uma nota. Aí, começa assim, dor de cabeça. Aí ele perguntou, mas como assim dor de cabeça, doutora? Eu falei, você tem dor de cabeça? Normal. Não, não é normal ter dor de cabeça. Então, a gente começa a pontuar. Aí, ele que veio por causa de uma outra coisa, de repente, ele olha, rinite, sinusite, pigarro na garganta. Depois, ele fala assim, doutor, esse pigarro me atormenta há tantos anos. Eu vou começar uma reunião, fica até chato, parece que eu não sei, que eu estou nervoso, porque vou falar... Quantas pessoas a gente não conhece assim? E vamos indo, daí começa problemas, por exemplo, nós, mulheres, de tireoide. Quem hoje não tem um problema de tireoide? Gente, eu tenho um slide, na verdade, e eu vou colocar nesse livro de intestino, que vocês vão ver o absurdo de tireoidite de Hashimoto, que é aqui no Brasil, comparado ao mundo inteiro. It é sempre uma inflamação. Então, a tireoidite de Hashimoto, problema de
de tireoide, aí a gente vai descendo, inchaço nas pernas, aquelas pessoas que falam assim, ai, doutora, tem dias que parece que eu estou carregando aquela bola de ferro do presidiário de antigamente. Então, isso não é normal. Aí, quando vem, trato gastrointestinal. Como parece que aquilo não sai daqui, empanturrado. E os gases? Nossa! Ai, um problema. Às vezes eu tenho até que desabotoar a calça. E aí, como é que está a evacuação? É o seguinte, muitas vezes o intestino está preso, mas, de repente, vai que dá uma diarreia e eu não consigo controlar. Hoje é o meu intestino que me controla, não sou eu que controlo o meu intestino. E assim sucessivamente. Agora, quando chega na pergunta, cansaço, eles dão sempre a nota maior. Todo mundo anda cansado. Quem não anda cansado aqui? Quem dorme e não quer ficar mais um pouco na cama? Tá assim, nós estamos vivendo numa sociedade privada de sono, e vocês vão ver por que isso está acontecendo. E a repercussão disso no nosso organismo, tá? Fora isso, eu gosto muito de uma pergunta que é a dificuldade que a pessoa está tendo em relaxar. Está todo mundo uma pilha. E eu estou vendo a carinha de vocês e está muito engraçado. Porque cada um eu já sei a nota que eu daria. Bom, daí vem ansiedade, irritabilidade, agressividade. Aí começam aquelas notas enormes. No agressividade, o pessoal sempre coloca a nota baixa. Eu falo assim, olha, não é que essa agressividade é você ir lá e bater no outro. Mas sabe aquela coisa que, de repente, a criatura chega, fala com você, e você uma vontade de sobe aquela coisa, e você se segura? Isso é a agressividade que está sendo abafada, graças a Deus, porque a gente vive num século, né, que a gente tem que controlar esse tipo de emoção. Enfim, depressão, síndrome do pânico, e eu tenho uma única nota que eu dou, que é diferente, porque a nota é 0 para quem nunca teve um sintoma que eu estou colocando, nota 1 é para quem teve, mas não tem mais, e nota 2, nota 3 e nota 4 é a intensidade. Então, nota 4 é o pior. A única que eu deixo colocar de 1 a 10, porque os homens se atrapalham demais, é como que está o namoro em casa. Essa eu deixo dar uma nota assim mais extensa, né? Engraçado é quando vem casal, que cada um dá uma nota. Bem, aí, com esses anos todos, tratando, o que acontece? As pessoas sempre vêm com algum problema de saúde. Assim, outra coisa que não seja vir procurar uma nutricionista por conta de uma depressão. Mas o mais interessante é que chegam pessoas, como eu já recebi, inclusive já mencionei isso, que de repente estão aposentadas porque não conseguiram superar uma depressão, tomando aquela medicação toda, engordou, então ela vem em busca de um auxílio porque ela está gorda. E tomando assim, essa pessoa em especial, ela estava tomando mais de 10 remédios, e remédios complicados, tá? Não que remédio não seja bom. Remédio é ótimo na hora certa, prescrito pela pessoa certa, e importante, retirado por quem deu. Ninguém tem que ficar parando por conta própria de tomar remédio. Isso eu falo sempre. E nutricionista não dá remédio e nem retira remédio. Tá? É o profissional que vai vendo a sua melhora que vai diminuindo a dose. Bom, aí ela chega, ok, e todo aquele quadro, aí fomos, né, nesse caminho, e eis que, 6 meses depois, ela me aparece, que eu nem reconheci quando ela entrou. Ela apareceu com 18 quilos a menos, só que, gente, quando a gente emagrece o que estava inflamado, porque a obesidade é uma doença inflamatória, é diferente
você murcha e você não perde o viço, a pele não cai, quer dizer, a pessoa tem uma outra disposição. E aí, o que acontecia? Ela veio 18 quilos mais magra, mas aparentemente parecia quase 30. E aí eu fiquei surpresa quando eu vi a medicação que ela ainda tomava. O médico tinha retirado praticamente todos os remédios. Só tinha deixado 2 e com a metade da dose. Aí eu virei e fui lá conversar com o Roque. Eu falei, ai, amor, olha que coisa. E isso foi se repetindo de como que você consertando a alimentação, equilibrando esse organismo, você acaba recuperando o corpo inteiro. Eu digo que a gente atira onde vê e acerta aonde não vê. Bom, aí isso foi indo, até que eu comecei a estudar muito a respeito disso. Mas o mais importante que eu acho interessante falar para vocês é que a gente não pode esquecer que nós somos feitos de células. E célula é feita de nutrientes, gente. Olha que lindo que está aqui. Fica de pé para ver, tá lindo isso aqui. Fiz uma cesta verde. Vocês sabem que eu amo essa folha de couve, na minha vida não sai. Olha que linda. Então, todos os verdes estão aqui. Aliás, vocês já repararam como tem verde na natureza? Por que será que Deus fez tanto verde? Num livro, aquele da nutrição e fertilidade, eu coloquei a molécula do nosso sangue, a hemoglobina, e coloquei a clorofila, que seria, digamos, o sangue da planta. Vamos colocar assim. As duas são idênticas. A única diferença, no nosso sangue, no centro, tem um ferro. Por isso que o sangue é vermelho. E da plantinha? A clorofila. O centro dela é verde, sabe por quê? Magnésio. Olha, quem está em aula de bioquímica, o professor perguntou para você qualquer coisa, você responde magnésio que você acerta. Magnésio entra em todas as ações, inclusive para te dar energia daquele carboidrato que você comeu e que virou glicose e depois virou ATP. Então, o verde é muito importante, tá? E no Desafio do Bem eu coloco todos os alimentos da cor verde para a gente começar com eles, tá? O dia. Aquele livro é muito bacana para a gente exercitar o comer comida de verdade. Então, gente, olha nutriente. Olha que coisa linda. Depois eu vou falar um pouquinho para vocês deles, à medida que eu estiver falando aqui. Aliás, Monsenhor, tem um abacate tão madurinho para o senhor aqui, cheio de glutationa, viu? Porque isso tudo vai para a casa do padre depois, né? Bom, a gente até brinca, porque eu digo assim, sabe como é que a gente tem que comer? Como está na Bíblia. Gente, eu falo para o paciente, você vai lá no consultório pagar uma consulta para eu te dizer exatamente o que você tem que fazer, que está aqui? O que Deus fez em Gênesis capítulo 1. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Legumes, verduras e frutas. Quarto dia, ele não fez nada para comer. Quinto dia, qual foi a primeira proteína? Peixes. Quem aqui come pelo menos 3 porções de peixe por semana? Gente, olha isso aqui. O pessoal come, porque eu faço recordatório alimentar, que inclusive no novo livro, que nós estamos lançando hoje, que é Estresse, Ansiedade e Depressão, como prevenir e tratar através da nutrição. Então, a minha palestra aqui, ela é preventiva, principalmente, porque o nutricionista, a gente gosta de trabalhar com a prevenção, a gente não quer que as pessoas fiquem doentes. Então,
a gente tem mecanismos que eu vou mostrar para vocês que realmente nós conseguimos. Sabe que lá na clínica, acho que o Dr. Roque deve ter falado, nós fazemos teste genético de painel genético, mas é coisa bem, não é essa coisa de nutrigenética para ver não sei o quê, não. É coisa bem, inclusive o próprio Roque desenvolve os painéis e eu também em relação àquilo que a gente quer ver. E, gente, genética não é destino. Você pode ter um gene para depressão, tá? Só que o gene você tem um que você recebeu do papai, um que você recebeu da mamãe. São 2 perninhas. Se você tiver um que você recebeu, vamos supor, da sua mãe, que está propiciando desenvolver uma depressão, mas o outro não, o que acontece? Isso aqui só conta 20%. 80% é o meio ambiente, é o estilo de vida, é aquilo que você decide comer, fazer, atividade física, não fumar, enfim, uma série de coisas. Tá? E aí, olha que interessante. Então, Deus fez o quê? Primeiro os peixes. E a gente não come peixe. Que coisa! Vamos abrir a mente para realmente começar a comer mais peixes. E detalhe, o melhor peixe é o congelado, viu? Porque ele tem uma tecnologia que é sensacional para você, do que aquele peixe que fica lá exposto em cima do gelo no supermercado, que aquilo não é peixe fresco, aquilo é peixe resfriado. Peixe fresco, aquele pescou, comeu. Então, melhor é o peixe congelado. Então, a primeira proteína foram os... De novo. Muito bem. Queria que nesse tom vocês começassem a comer também. Segunda proteína, então, 4º dia não fez nada, 5º dia os peixes. E no 6º dia, o que foi que Deus fez para a gente comer? As aves. E, consequentemente, os ovos. Vocês sabem a minha paixão por ovo. O ovo é o 2º melhor alimento do mundo. O primeiro é leite materno. Ovo. Tem um dos meus livros. Aliás, eu também coloquei nesse aqui, gente. Porque ovo, eu falo aqui dos alimentos que são bárbaros também, que seu cérebro gosta. E o ovo, gente, olha que espetacular. Não está aqui, mas eu pego depois. O tanto de nutriente que tem, pensa em um nutriente. O ovo tem todos. Ele só não tem um nutriente. Vitamina C. Olha só. A tabela do ovo, eu precisei de 2 páginas para colocar. Gente, vai sair uma vida desse ovo. Então, olha quanto nutriente tem. Então, como eu falei, só não tem vitamina C. E aí, depois a gente vai falar de quanto que a gente precisa de vitamina C e vocês vão ficar bem admirados. Então, vamos lá. 1º dia, 2º, 3º dia. O que Deus fez? Legumes, verduras e frutas. Muito bem. No dia seguinte não fez nada. 5º dia. 6º dia. Foi só depois que Deus fez, acho que eu fiz uma conta errada, porque é no 6º dia que Ele fez o resto, que são as proteínas vermelhas. Quer dizer, não é para deixar de comer carne vermelha, o suíno, não, o cordeiro, não. Só que nós precisamos ter o detalhe. Isso tem que ser acessório no prato. E não aquele bifão, né? E depois, assim, uma folha de alface, uma de tomate, que é a guarnição do bife, ele fala que comeu salada, né? Agora, tem uma brincadeira que o Dr. Roque faz. Outro dia, a primeira vez eu fiquei tão brava, mas agora virou piada, né? Que eu chego e falo, né? Que primeiro ele fez legumes, verduras e frutas, depois ele fez os peixes de comida, aves e ovos, e, por último, a carne vermelha, que foi no 6º dia. Porque no 7º dia, Deus descansou. E aí, o encardido aproveitou que Deus estava dormindo, fez pizza, linguiça, empadinha,
coxinha e outras coisas. Gente, eu quero aproveitar que eu estou aqui. Deixa eu mostrar os 3 amores da minha vida. O Rock, vocês já sabem. Só que quem está aqui também é o Roquinho. Olha que lindo. Vem cá, fica de pé. Ai, tímido. O Roquinho. E o Roquinho casou com uma pessoa tão especial. Gente, você que tem filho menino, reza para Nossa Senhora. Você precisa de... Ela não falha. E trouxe de presente para mim a Cal, que é a esposa do Roquinho. E que é como uma filha, mas é muito mais, né, Cal? A gente tem uma relação assim que ultrapassa tudo. Porque quando a gente tem Deus, né, na nossa casa, tudo tem um tom diferente. Obrigada, gente, por existirem, por estarem aqui. Obrigada, meu amor. O Dr. Rock sempre tem uma palavrinha gozada no final. Eu não posso nunca falar sério. Bom, então, realmente, gente, Deus fez assim. Tudo que nós precisamos está na natureza. Tanto que, quando eu falo do bendito do glúten, eu falo para as pessoas, eu falo, gente, não tem glúten pronto na natureza para a gente comer. Foi o homem quem fez. E como diz o Padre Léo, né, simplesmente onde o homem põe a mão, tomar cuidado que o encardido vai e faz a festa, né? Mas, olha que interessante, quem está com a Bíblia, dá uma olhadinha naquela passagem de Daniel. Muita gente conhece, né? Que aí em Daniel, o rei pega os melhores rapazes que estão melhor instruídos e coloca para serem treinados, né, e aprimorados por 3 anos no castelo dele, para depois ele escolher os melhores, né? E aí estava lá o Daniel no meio deles, né? E o rei tinha dado a ordem que aqueles rapazes, eles podiam comer do banquete do rei. Inclusive, beber o vinho do rei. E aí, Daniel fala assim para o dispenseiro, escuta, eu não queria comer isso, será que você podia deixar a gente só comendo legumes, verduras e frutas? Lá fala legumes, mas a gente tem também a fruta legume, né? Então, tomate parece que não é que é salada, mas é uma fruta. O pimentão é um fruto. Então, nesse sentido que, na verdade, o que Daniel queria se propor a comer eram esse tipo de alimento. Por quê? Porque ele não queria comer alimentos contaminados. E por quê? Porque antes do rei comer, ele oferecia para os deuses. Então, aquilo era um alimento contaminado. E aí o dispenseiro falou assim, porque ele gostou do Daniel, falou assim, puxa, mas você já pensou se vocês, porque ele estava com mais os irmãos dele, né? Se você começa a ter um aspecto fraco, pálido, eu vou ter um problema com o rei. Aí ele falou assim, vamos fazer um teste. E aí eu vou fazer esse teste com vocês. Vamos ver se vocês... Vou pedir depois, quando o Padre Adriano, que eu espero que ele chegue no momento da oração, para vocês quererem fazer. Ele pediu para que, por 10 dias, eles só comessem isso e bebessem água. Que se depois desses 10 dias ele notasse que eles estavam realmente abatidos, com algum problema de saúde, eles então comeriam do alimento do rei. E qual não foi a surpresa? Eles estavam melhores, mais dispostos, com uma aparência muito melhor do que os outros. Então, o dispenseiro começou a só dar esse tipo de provisão, e no final dos 3 anos, tem uma coisa que eu gosto muito aqui, que diz assim, que de todos eles foram, de longe, os mais inteligentes, os mais rápidos de raciocínio, os melhores e os mais saudáveis. Então, gente, eu queria fazer um desafio para vocês. Nos próximos 10 dias, vamos fazer esse jejum, a gente chama de jejum de Daniel, né? Mas, na verdade, não é jejum, porque tem tanta coisa para comer. Cá para nós, se eu deixar tudo isso na casa de vocês, vocês vão passar fome? Então, e tudo isso está na natureza. Tudo
tudo. Agora, lógico que esses aqui são orgânicos. A Luciana é uma querida que sempre nos manda para ilustrar as pautas e, lógico, que depois a gente sempre doa para a comunidade, né? Então, a gente tem, assim, coisas incríveis. E, principalmente, para mostrar para vocês que tem, olha que coisa linda, isso aqui é orgânico, é uma cebola roxa. A gente tem alimento bonito, tá? E não é caro, hein? Ela fez um programa comigo e ela disse que sobra alimento orgânico. Depois vocês têm que se informar melhor aonde adquirir. Bom, colocado isso, a gente vem e estamos aqui no século XXI. O século passado foi um século de grandes transformações. Foi assim, uma coisa imensa o que aconteceu. E uma coisa é certa, nós não fomos criados para viver do jeito que a gente está vivendo. Olha um exemplo. A luz elétrica, dia 21 de outubro, vai fazer este ano 140 anos. Faz só 140 anos que nós temos luz elétrica. É muito pouco tempo, vocês não concordam? Só que, a partir da luz elétrica, o homem aí mudou, porque a gente vivia como? Dormia no escuro, acabava tudo quando escurecia, né? E acordava no amanhecer. Então, estou aqui falando, Padre Adriano, que aqui eu contei do jejum de Daniel, falei das coisas lindas que Deus colocou para a gente, que está lá em Gênesis, né? Só estava? Então tá, só viu a brincadeira do Rock, né? Pois é, o Rock adora isso. Bom, e eu estou comentando da importância de entender que nós não fomos feitos para este momento. O que está acontecendo, nós estamos levando uma vida que não condiz com o que fomos preparados. Tanto que eu tenho um capítulo que começa... Primeiro eu conto uns detalhes aqui, mas não fomos feitos para essa vida moderna. Então, pensa bem. Há apenas 140 anos que tem luz elétrica, eu mudei. Eu começo a, em vez de dormir quando o sol se põe e fica escuro, e acordar ao amanhecer, lá vou eu, noite afora. Quem é que não chega em casa e fica ali no celular? Né? Ainda eu falei outro dia que tem um óculos que inibe a luz azul. Porque aquela luz azul, gente, ela inibe produção de serotonina. E serotonina é aquilo que, quando você dorme, desde que você tenha, melatonina, desde que você tenha serotonina, você produz o hormônio do sono. Só que quando você fica naquele celular, no computador, no tablet, aquela luz azul, o que faz? Incide e você simplesmente bloqueia a produção de melatonina. E aí, sem melatonina, gente, nós não dormimos bem. Por quê? Porque Deus fez melatonina para ser um dos grandes antioxidantes do nosso corpo. Você deitou e dormiu? Aquilo é um scanner que vai passando pelo corpo e consertando tudo que você fez durante o dia. Por que as pessoas com fibromialgia não dormem? Ou porque tem dor e não dorme, ou não dormem porque tem dor. Mas uma coisa é certa, quando você modifica esse perfil, você consegue realmente grandes resultados. E não faltam testemunhos nessa área, inclusive já feitos no programa Mais Saúde. Então, a melatonina é importante. Mas Deus foi tão bom que Ele fez o kiwi. Vocês conhecem o kiwi? Kiwi tem fitomelatonina. Então, sobremesa, 2 kiwis, você está ajudando o seu corpo na produção de melatonina endógena, porque nem sempre você tem a tal da serotonina para fazer esse efeito, né? E aí a gente vai ver o que está acontecendo. Então, nós temos na natureza uma série de alimentos que vão nos prover
para substituir alguma situação. Agora, olha só. Vamos imaginar que o corpo humano seja um prédio em construção. Várias vezes eu digo, nós trocamos 50 milhões de células todos os dias. Precisamos de 44 diferentes nutrientes do que a gente conhece até hoje, porque deve ser muito mais. E o que a gente está comendo? Café da manhã, o famoso café com leite, pão com manteiga, certo? Quando não é um queijinho branco e um requeijão, certo? Ou um peito de peru, claro. Depois, na hora do intervalo, um pãozinho de queijo, principalmente os mineiros, né? Aí, hora do almoço, uma lasanha cheia, né? De um monte de coisa, com a batata frita, já tem carboidrato, mas ainda põe arroz. Pois é. Lanchinho da tarde, claro. Alguém fez um bolo, porque está todo mundo fazendo aniversário. E à noite? À noite, doutora, eu tomo um lanche saudável. Quem aqui janta comida de verdade? Muito bem. Agora, se eu pedir para levantar a mão, quem não janta vai ser muita gente. Então, o que acontece? A pessoa ainda fala assim, mas é lanche saudável, é um pão light, é um queijo cottage, que não tem gordura. E se tem uma coisa boa no leite, é a gordura. E um peito peru light. Aí, o que acontece? Como é que esse prédio em construção vai ficar? Vamos imaginar que esse prédio, ele precisa todo dia receber um caminhão com cimento, tijolo, pedra, areia, ok. Aí, os pedreiros vão lá, descarregam e estão construindo um prédio. Só que, em vez de comer comida de verdade, a gente está comendo produto industrializado que parece comida, lotado de aditivo alimentar, que modifica a química do seu cérebro, né? E chega um caminhão de lixo no prédio. O que os pedreiros fazem? Estão lá olhando, não sabem nada do que é aquilo, vão perder tempo, energia para jogar aquele lixo fora. E no próximo caminhão que eles estão esperando, tijolo, todas aquelas matérias-primas, vem de novo o quê? Mais um pouco de lixo. É assim que nós estamos cuidando do nosso corpo. O templo do Espírito Santo. Todos os missionários que eu atendo, não só da comunidade Canção Nova, uma coisa extraordinária são os diretores espirituais, depois que me procuram, querendo fazer a mesma alimentação dos filhos espirituais. Por quê? Porque depois que eles modificaram a alimentação, eles deram um salto de qualidade na vida de oração. Aquela tendência, né? Aquela concupiscência, daquele pecadinho que toda hora você vai e você cai nele, de repente você muda completamente a sua posição, você tem uma força diferente. Isso é nutrição, gente. Não esqueçam que nós somos, como eu disse, formado de células. Células que precisam receber nutriente, que vem da onde? De comida. Comida. E cada cor do alimento tem um nutriente diferente, tem uma função diferente. E Deus nos colocou tudo isso à disposição. E nós agora, faz pouquíssimo tempo, digamos assim, os últimos 50 anos, o que a gente está comendo? Lixo. Está comendo um monte de coisa que parece comida, mas não é comida. E o que é pior, mas antigamente a minha avó também comia tal coisa e não passava mal. Sim, porque ela comia eventualmente uma vez por semana e fora isso ela comia comida de verdade nos outros dias. Essa é a grande diferença. Vocês precisam se armar de nutriente para justamente conseguir construir coisas importantes no seu organismo. E aí, olha só. Eu trouxe um negócio assim bem engraçado, porque na Europa tem salgadinho também, viu? Lá tem.
Só que eu peguei o salgadinho deles de milho, que, para começar, não é transgênico. Gente, o pacote tem aquele T, no meio daquele triângulo amarelo, devolve para a prateleira. Você foi olhar os ingredientes, não é comida, devolve para a prateleira. Tá? Essa é a grande dica. Bom, aí lá fui eu pegar, e é um salgadinho de milho. Aí você vai ver os ingredientes. Tem 3. O que tem? Milho, farinha de milho, óleo vegetal e sal. São os 3 ingredientes que tem naquele saquinho na Europa. Vamos ver no Brasil mesmo? 21. 21. Olha, só para dar aquele sabor de queijo no salgadinho aqui, tem 9 coisas para chegar lá. E quando você vai estudar o que cada uma delas faz, socorro. Então, os nossos pedreiros estão o quê? Estão fazendo faxina, gastando energia e, inclusive, nutrientes para tirar isso daqui do nosso corpo. Porque isso não pode ficar. Isso aqui faz mal. Aí vocês falam, mas por que a Anvisa permite? Sim, a Anvisa tem lá as deliberações dela, só que o grande problema é o seguinte, quando eles falam do que a criança tem o limite de comer, eles estão pensando que a criança vai comer uma porção de biscoito. Qual é a criança que abre o pacote e tira 2 biscoitos recheados e come só a porção? Né? Fora que tem umas que falam assim, não, são 2 biscoitos e 1/4. E como diz um amigo meu, a criança vai, leva o pacote inteiro no quarto e come. Então, é um problema. E sabe aquele biscoito recheado, aquela cor? Mesmo o branco, é o seguinte. Vamos falar do rosa primeiro, né? Para ficar rosa, antes, eles pegam o recheio e colocam uma coisa, olha o nome, dióxido de titânio. E simplesmente, o que faz esse dióxido de titânio? Deixa aquele creminho bem branco, é um branqueador. Aí depois, eles vão e tingem de rosa, aí fica aquele rosa, né? Só que o branco também tem dióxido de titânio para ficar branco. Aí você vai ver o que o dióxido de titânio faz? Permeabilidade intestinal. Faz como que buraquinhos na parede do seu intestino, que deveria estar impecavelmente bonitinha, para não deixar que coisas que estão dentro do seu intestino passem direto para a corrente sanguínea. Porque nós temos que pegar a comida e transformá-la em nutrientes para serem absorvidos. Essa é a forma certa. Mas quando a gente tem esses benditos buraquinhos, muita coisa passa direta sem ter sido digerida corretamente. E aí começam as várias alergias alimentares. Bom, só que a gente tem uma coisa. Nós estamos falando aqui de um salgadinho que tem 21 contra 3 ingredientes. Tá. Só que eu lembro tanto do Padre Léo, porque o Padre Léo sempre dizia, né, que tanto é que em Betânia não entra nenhum alimento industrializado, porque ele sabia que aquela química prejudicaria a desintoxicação dos meninos. Não entravam, eles tinham lá a horta deles sem agrotóxico, essa preocupação. Porque a gente sabe que o demônio, ele é o pai da mentira, não é? Ok. Aí eu vou lá, abro e olho na prateleira um pacote que tem um bacon. Aí eu olho, aí eu pego e compro. Abro o pacote, aí vem aquele... Vocês já abriram esses pacotes, você sabe o quanto, né? Vem assim aquele cheiro para cima, né? Ai, aquele cheiro de bacon. Aí a boca já está salivando. Aí você vai pegar o salgadinho e ele tem cara de bacon.
Você mastiga, ele tem gosto de bacon. Só que quando ele cai no estômago, é carboidrato. E aí seu corpo, que ficou achando que ia comer uma carne com gordura, preparou todas as enzimas digestivas, e aí faz uma anarquia no corpo. Isso não é de Deus, gente. E aí, isso eu quero levantar bastante para vocês entenderem por que nós estamos hoje do jeito que estamos. Porque, gente, do mesmo modo que eu, para uma célula, preciso de matéria-prima para construir o meu corpo, o meu cérebro precisa de neurotransmissores que são construídos a partir de nutrientes. Não vem do além. Uma serotonina, para ser formada, ela necessita de triptofano. Eu pus aqui até no livro uma coisa muito bacana, porque como eu quero que vocês conheçam o que tem nos alimentos, eu coloquei, por exemplo, a via, por exemplo, do triptofano até virar serotonina. Então, você come o triptofano, que vocês vão ver onde tem, porque tem a lista, né, no livro. Só que o triptofano precisa de ferro, magnésio, vitamina B6 e vitamina B9 para virar um tal de 5-HTP. Aí esse 5-HTP precisa de vitamina C, vitamina B6, zinco e magnésio para virar serotonina. Mas eu estou comendo isso? Eu estou comendo nutriente para poder formar neurotransmissor? Porque se eu não comer, eu não vou formar serotonina. E tem um estudo aqui, muito bacana, que mostrou que entre 2008 e 2009, eles entrevistaram 32 mil pessoas a partir de 10 anos de idade. E eles perceberam que 30% da energia que essas pessoas consumiam vinham 9% de produto processado e 21% de produtos ultraprocessados, sendo que no artigo eles falam que os produtos ultraprocessados têm justamente deficiência de zinco, magnésio e selênio. Aí, eu não tenho matéria-prima. Como é que eu vou formar serotonina? Por isso que na nutrição, a gente tem a possibilidade de fazer uma suplementação. Eu brinco com o paciente e falo assim, olha, é que nem um carro arriado. A bateria está precisando fazer uma chupeta para pegar. Mas depois, com a comida, a gente vai tocando. Porém, tem um momento que a gente precisa dar esses nutrientes para a pessoa. Aí, gente, acontece algumas vezes uma coisa tão engraçada. A gente não pode ficar criticando o colega, muito menos de outra área. Mas eu acho que quem escolhe a área da saúde precisa estudar. Eu vejo o quanto o Rock estuda. O Rock não para. A gente está direto. Hoje a gente agora tem... A gente agora de lazer fica cada um numa mesa, vendo uns artigos e trocando opiniões, porque, gente, está muito rápido e tem muita coisa boa que a gente pode passar para o paciente, né? A gente não pode perder esse tempo. Aí chega esse paciente, que eu dei esse suplemento por acaso, e é um suplemento à base do tal do triptofano, que tem aonde? Tem lá a listinha, tá? No grão de bico, por exemplo, no cacau. Por isso que a gente gosta, às vezes, de um chocolate. Só que tem que comer o chocolate do bem, tá? E aí, de repente, eu escuto o paciente me ligar de volta e falar assim, doutora, fui todo contente falar com o meu psiquiatra, que eu tinha ido na senhora, e que a senhora tinha dado um suplemento bárbaro. Primeira coisa que ele falou, não toma isso. Falei, como assim? Não, isso aí pode te dar uma síndrome, como é que é? Serotoninérgica. Espera aí. O psiquiatra passa um remédio muito bom, que é para deixar a serotonina mais tempo no cérebro. Que dificulta a recaptação e ela fica mais tempo, então você se sente melhor. Agora fica a pergunta, tem serotonina?
De onde vem a serotonina? A gente que produz. Então, muito remédio antidepressivo não faz efeito porque você não tem a matéria-prima para que ele faça o efeito. E, graças a Deus, nem todo mundo faz isso. Então, os benditos dos psiquiatras não ficam sabendo. Não que isso seja errado, mas simplesmente é um nutriente. E, muitas vezes, quando eu tenho que tirar, às vezes... Lógico, a gente tem que obedecer, tem que tirar os suplementos se o médico, apesar que suplemento é a área da nutrição, né? Mas se eles falam que não pode, você tira. Mas aí é muito engraçado, porque aí eu teria que tirar também todos os alimentos que contêm triptofano, né? E nisso, os outros que precisavam tirar esse triptofano no suplemento, demoravam um pouco mais, mas eles também ficavam bem. Quando a gente tirava tudo aquilo do organismo que é lixo, que o corpo não entende como comida, e colocava as coisas, legumes, verduras e frutas, cheio de vitaminas e minerais. Por quê? Eu não sabia direito, eu ficava pensando, e eis que agora nós temos uma explicação maravilhosa. E vem lá de novo o intestino. Nós temos um eixo intestino-cérebro e cérebro-intestino. E acontece que nós temos boas bactérias que produzem serotonina, que produzem dopamina, que produzem todos os neurotransmissores. Não que eles daqui vão passar para o cérebro, mas eles sinalizam coisas incríveis. Então, gente, quando nós temos um intestino saudável, nós também melhoramos em todos os sentidos o nosso humor, tudo. Não diz aquela pessoa que quando não vai ao banheiro, ela está enfesada? Então, está brava, né? Por quê? Porque realmente o intestino comunica. Então, nós precisamos, indiscutivelmente, trazer alimento para essas bactérias. E as bactérias, principalmente, elas precisam de fibras. Fibras que nos ultraprocessados e nos alimentos processados não existe. Tanto que você não mastiga 30 vezes, porque já sumiu a comida da sua boca. Quando você come muito legume, muita verdura, você é obrigado a mastigar. Principalmente 30 vezes. Aí eu fico sem matéria-prima para as minhas bactérias intestinais, ofereço tudo aquilo que não é do bem, que principalmente, dentre outras coisas, diminui a enzima digestiva, como proteína, que nem doido, que nem... Homem, então churrasco, nossa, é aquela coisa, né? Carne. E aí o que acontece? Eu começo a ter fragmentos proteicos que passam da parede do intestino para a corrente sanguínea, só que antes de fazer isso, elas fazem um banquete para as bactérias do mal. E o que a bactéria do mal faz? Ela come, fica forte e mata a do bem. E a do mal é má, e o que ela faz também? Produz duas substâncias, olha o nome, cadaverina e putrescina. E isso vai para você. E daí a gente não entende por que está desse jeito. Gente, nós não estamos comendo. Isso está uma coisa muito séria. E olha, aqui no livro eu procuro fazer todas as conexões, mostro coisas incríveis, mas uma coisa que realmente me deixou assustada é que quando o Adamir, que hoje é o responsável pelo departamento Davi, conversou com o Roque e comigo sobre esse Kairos, o ano passado, começo do ano, ele falou que ele queria que a gente fizesse alguma coisa mais para uma pegada para jovem. E eu estava um pouco distante dessa realidade. Porque, lógico, meu público é mais de mulheres, enfim, várias faixas etárias, mas não é um público tão jovem, né? E aí eu comecei a me deparar com dados que me assustaram.
Em 2007, a Organização Mundial da Saúde mostrou que a depressão entre 2005 e 2015 subiu 18%. Teve mais de 18% de casos esses 10 anos. Só no Brasil, a depressão atinge 6% da população. São mais de 11 milhões de pessoas, principalmente mulheres. A ansiedade, o número é ainda maior. Nós temos 9,3% a mais de pessoas ansiosas nessa década. São 18 milhões, mais de 18 milhões, quase 19 milhões. Isso são os dados estatísticos da Organização Mundial da Saúde. Os dados epidemiológicos que a gente pega naqueles artigos, né, eles sugerem que, principalmente, a depressão e a ansiedade aumentarão drasticamente nos próximos anos. Pensa. Fora isso, que de 15% a 30% dos pacientes com depressão, eles apresentam uma resistência à terapia, mesmo com tratamentos de última geração. Por que será? Somente 1/3 dos pacientes com depressão atingem a remissão completa da doença. Ok? E nos casos de depressão grave, as recomendações de antidepressivos e terapias alcançam efeito moderado. E que 50% dos pacientes desistem do tratamento farmacológico devido aos efeitos colaterais. Então, gente, isso é uma realidade. Na hora que você começa a tomar uma medicação antidepressiva, pensa bem, é como se a célula precisasse construir uma portinha nova para esse medicamento entrar. Demora um tempo, demora em torno de 2 semanas. Então, você primeiro tem 2 semanas de efeito colateral para depois você começar a se sentir melhor. Então, é por isso que o médico sempre avisa, olha, calma que as coisas vão indo, tá? E uma outra coisa que os dados contam, que isso realmente me deixou bem mal, viu? Então, que a Organização Mundial da Saúde colocou dessa maneira, que hoje, devido a esse aumento de 18% de depressão, nós temos 322 milhões, gente. É muita coisa. O número de pessoas que vivem com esse transtorno mental no mundo. 800 mil pessoas se suicidam por ano por causa da depressão, sendo a segunda causa de morte entre 15 e 29 anos. E se a gente olhar, o que o nosso jovem está comendo? Muitas vezes ele teve um pai e uma mãe que, infelizmente, já nasceram tomando refrigerante na mamadeira. Entende? Porque se achava isso bonitinho. Então, é uma coisa muito complicada. Realmente, me chocaram essas informações. E durante uma conferência global sobre saúde do adolescente, eles falaram uma coisa que eu também fiquei impactada, que diz que no planeta nunca teve tanto jovem quanto hoje. Eu falei, ué, a gente não fala que o planeta está envelhecendo? Como que tem tanto jovem? Olha os dados. Nós temos 7 bilhões, né, de habitantes. Desses 7 bilhões, 42% são jovens com menos de 25 anos. E nessa classe, isso corresponde a 3 bilhões, tá? E nesses 3 bilhões, 1 bilhão e 200 milhões corresponde a adolescentes entre 10 e 19 anos. E 80% dos casos de depressão começam na adolescência. E ainda consta nesse relatório que a automutilação é a terceira causa de morte entre os jovens de 15 e 19 anos. Gente, como é que esse pessoal está comendo? A gente precisa fazer alguma coisa. E o exemplo vem de casa.
Não adianta você dizer para o seu filho que ele tem que comer e você não come. Em casa é um espelho. E eu vou pedir muito para o padre Adriano rezar, né, padre? Porque o mundo é muito sedutor, né, padre? Outro dia eu estava com uma paciente, ela falou, Gisela, fui no shopping, o cheiro de comida, porque você vai mudando o seu paladar, você vai mudando as suas papilas gustativas e toda a parte olfativa. Para quê? Para quando você comer uma fruta, você achar que ela é gostosa. Porque, gente, como é que a gente fala quando a competição é desleal? Você pegar um glutamato monossódico que anestesia a sua língua e está super estimulando o sabor, você comer um salgadinho e depois ir comer uma fruta. Esquece, né? A fruta não tem gosto de nada, né? Então, a gente precisa de 15 dias para poder fazer essa desintoxicação. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.